Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Já vamos para mais uma parte do Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles. A segunda parte, então, vai do romance 21 até 48. Nesse momento, vocês vão perceber que vai haver uma mudança de cenário. Então, do Tijuco, que era ali Diamantina, a narrativa agora vai se deslocar para a Vila Rica, aqui é de Ouro Preto. Nesse momento, a Cecília Meirelles vai fazer um contraponto interessante sobre aquela atmosfera da Arcádia, aquele país da Arcádia, ou seja, aquele país que era cantado nas poesias do arcadismo pelo Tomás Ottoni Gonzaga e pelo Cláudio Manuel da Costa, e que mostrava um certo bucolismo, né? Uma atmosfera tranquila, uma paisagem muito bucólica, campestre, enfim. Só que ela vai fazer o contraponto com as angústias que vão pairar sobre Vila Rica nesse momento. Então, momentos antes da Inconfidência Mineira. Vocês vão perceber que, secretamente, os insurgentes vão se reunir. E pessoas vão começar a sussurrar, a falar pelas ruas. É nesse momento que vai aparecer a criação da bandeira Libertas Passeratame, né? Então, a bandeira que vai ser extraída dos versinhos do poeta Virgílio, mas que sucessivamente vai ser a bandeira de Minas. Bom, então, o primeiro romance dessa parte é o romance 21, ou das ideias. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de rima toante. Então, a rima toante é quando você pega a sílaba tônica, você pega somente a vogal. E aí você vai achar essa vogal que vai rimar com uma outra vogal de um outro verso. Então, percebam que aqui o A vai rimar com o A desse outro versinho. Não é como a rima consoante, que nós pegamos a partir da vogal tônica e contamos até o final. Aquilo seria a rima consoante. Essa rima toante é somente a vogal tônica. Tá? Então, A e A, E. Esse O eu peguei com o O daqui, por exemplo. Aqui, né, ela manteve que o a letra E, assim por diante. Isso se chama rima toante. Aparece menos, mas nos romanceiros costumava aparecer. A vastidão desses campos, a alta muralha das serras, as lavras inchadas de ouro, os diamantes entre as pedras. Negros, índios, mulatos. Uns poucos de americanos, puros numas praias desertas, já libertaram seu povo da prepotente Inglaterra. Washington, Jefferson, Franklin, palpita a noite, repleta de fantasmas, de presságios e as ideias. Então, aqui percebam que eles já começam a falar sobre liberdade, a liberdade da América, que se libertou finalmente da prepotente Inglaterra. Então, a independência americana vai estimular também as ideias dos insurgentes. Outras leis, outras pessoas, novo mundo que começa, nova raça, outro destino, planos de melhores eras. E os inimigos atentos que de olhos sinistros velam. E os leis, e as denúncias, e as ideias. Romance 24, ou da bandeira da Inconfidência. Atrás de portas fechadas, à luz de velas acesas, brilham fardas e casacas, junto com batinas pretas e afinas mãos pensativas. Aqui, obviamente, não sei se vocês perceberam, mas eu trunquei, né? Eu peguei só alguns versos, como eu estou fazendo de modo geral. Bom, então a gente percebe que as mãos pensativas remetem aos poetas, poetas árcades, ou então aos magistrados, as pessoas que estavam por trás daquilo ali, os advogados, né? Então eram pessoas muito cultas, pessoas que trabalhavam com as mãos e com o intelecto, né? Batinas pretas, obviamente, remete aos padres, e as fardas. Então a gente também sabia que por trás ali havia membros da Guarda Nacional, né? Então que faziam parte dessa Inconfidência. Atrás de portas fechadas, à luz de velas acesas, uns surgem, uns recusam. Percebam que não são todos que têm coragem de fazer parte disso. Uns ouvem, uns aconselham. Se a derrama for lançada, a levante com certeza. Ou seja, se a derrama for realmente instaurada, não, a gente vai se rebelar, com certeza, porque assim não dá para viver. Corre-se por essas ruas
Corta-se alguma cabeça? Do cimo de alguma escada profere-se alguma arenga? Que bandeira se desdobra? Com que figura ou legenda? Coisas da maçonaria, do paganismo ou da igreja? A Santíssima Trindade? Um gênio a quebrar algemas? Então percebam que eles já estão aqui idealizando a própria bandeira, a bandeira dessa libertação, né, que eles estão sonhando. Então seriam coisas da maçonaria, né, ou algum objeto que remeteria à maçonaria, ou, né, lógico, algo pagão ou realmente cristão. Algo da Santíssima Trindade, então um triângulo talvez, né, que representasse a Santíssima Trindade, um gênio a quebrar algema. Então perceba que eles já estão idealizando tudo, né, sobre a própria bandeira. Atrás de portas fechadas, a luz de velas acesas. Entre sigilo e espionagem. Olha aqui o silêncio da literação. Entre o sigilo e a espionagem acontece em confidência. E diz o vigário ao poeta: escreva-me aquela letra do versinho de Virgílio. E dá-lhe o papel e a pena, e diz o poeta ao vigário, com dramática prudência: tenha meus dedos cortados antes que tal verso escrevam. Liberdade, ainda que tarde. Ouve-se em redor da mesa e a bandeira já está viva e sobe na noite imensa. E os seus tristes inventores já são réus, pois se atrevem a falar em liberdade, que ninguém sabe o que seja. Bom, aqui quando eles falam do poeta Virgílio, que é o poeta Virgílio, que escreveu a Eneida, que é um poema em louvor aos romanos, da criação de Roma, que foi patrocinada pelo imperador Augusto. Então, Virgílio conheceu Augusto por meio de Mecenas, que era o grande conselheiro do imperador Augusto. Além desse epopeia que ele escreve, ele vai também escrever as geórgicas e as bucólicas. As bucólicas têm tudo a ver, que são poemas árcades, né, que representam também aquele bucolismo. E as geórgicas são 4 livros, né, que são tratados sobre agricultura, que ele faz em homenagem a Mecenas, né, que esse é o nome, né, dessa pessoa que o apoiou. No momento em que ele diz liberdade, ainda que tarde, nós sabemos que ele pega, aí, como eu disse, do Virgílio, libertas quassera tamen, que faz parte hoje da bandeira de Minas Gerais. Né? Então, liberdade, ainda que tardia, é uma tradução mais aproximativa aí do latim. Através de grossas portas, sente-se luzes acesas e há indagações minuciosas dentro das casas fronteiras. O que estão fazendo tão tarde? Que escrevem, conversam, pensam. Percebam que as pessoas estavam sussurrando isso nas casas. As pessoas iam entrar e sair, é óbvio, né? Cidades pequenas. Então, aqui, naquele momento em que eu falei do coro, que os atores vão falando em voz uníssona, então, em uma única voz, eles vão soprando, às vezes vão interrogando a própria personagem, mas também eles vão o quê? Falando o que o povo estava pensando nessa época, tá? Então a gente escuta, parece que o povo realmente está ali cochichando, o que os caras estão fazendo, né? O que estão fazendo tão tarde? Que escrevem, conversam, pensam, mostram livros proibidos? Leem notícia nas gazetas? Terão recebido cartas de potências estrangeiras? Atrás de grossas portas sente-se luzes acesas, e há indagações minuciosas dentro das casas fronteiras. Que estão fazendo tão tarde? Que escrevem, conversam? Ó vitórias, festas, flores das lutas da independência! Liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta. Não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Gente, esse é um dos versos mais bonitos que eu já li. Então, é a definição de liberdade que realmente o sonho humano alimenta a liberdade. E não há ninguém que explique, mas também que não entenda o que é liberdade. Então, é belíssima essa parte.
E a vizinhança não dorme, murmura, imagina, inventa, tem todo o tempo, todo lugar. Né? Não fica a bandeira escrita, mas fica escrita a sentença. Do aviso anônimo, o romance 25. Veio uma carta de longe, não se sabe de que mão. Atravessou nesses campos, caiu como flor ao vento sobre a vila de São João. Correi, senhores da terra, ouvidor e coronéis, enterrai vossas riquezas, mandai para longe os trastes, escondei vossos papéis. Aqui percebam que é imperativo, tá? Veio uma carta de longe, aproximai-vos e ouvi. Fala de rios propíncos, rios de lágrima e sangue que vão correr por aqui. Parte, cabra, vai-te embora, vai levar o teu patrão as notícias que chegaram sobre a desgraça que cerca este povo de São João. Veio uma carta de longe, o que dizia, não sei, há calúnias, há suspeitas. Vede as janelas fechadas, confabulam, querem rei. Escondei joias e alfaias, que tropa é que vai chegar? Parece que vão ser presos os grandes, os poderosos, os donos deste lugar. Romance 27, ou do animoso alferes. Aqui, o narrador vai falar sobre esse animoso, esse alegre alferes. Então, durante o percurso que ele vai fazer de Minas até o Rio de Janeiro para buscar outras pessoas que façam parte dessa Inconfidência, ele vai conversando com todas as pessoas que ele se depara pelo caminho. Dizem que ele é um grande estudioso de plantas medicinais, ele vai ensinando com as pessoas, ele vai conversando com as pessoas, independentemente de seu cargo que exerce, da profissão, da idade, da cor, enfim. Ele é uma pessoa extremamente alegre e, por onde passa, ele leva a alegria para essas pessoas. Pelo Monte Claro, pela selva agreste, que março de roxo místico enfloresce, cavalga, cavalga o animoso alferes. Não há planta obscura que por ali medre, de que desconheça virtude que encerre. Ele, o curandeiro de chagas e febre, o hábil Tiradentes, o animoso alferes. Por aqui descansa, ali se despede, que por toda parte o povo conhece. Adeuses, sinceros e alegres, amigos, mulatas, cativos e chefes, coronéis, doutores, padres e almofreves. Adeus, adeus. Que rápido segue a mover os rios, a botar moinhos e barcos a frete, lá longe, o animoso alferes. A bússola mira, toma para leste, 10 dias de marcha até que atravesse campinas e montes com os seus olhos mede, tão verdes, tão longos, e ninguém percebe como é necessário que terra tão fértil, tão bela e tão rica por si se governe. Percebam que aqui o povo é ignorante em relação à liberdade. Eles não sonham, eles não sabem ainda o que é liberdade. Então, ele vai começar a propagar esses ideais de liberdade. Puxa vida, a gente tem uma terra tão rica, a gente não precisa ser governado pela coroa portuguesa. Então, aqui começam a plantar, né, os ideais de liberdade. Águas de ouro puro, seu cavalo bebe. Entre sede e espuma, os diamantes fervem. A terra tão rica e ó, almas inertes, o povo tão pobre, percebam, almas inertes, as pessoas não tinham atitude ali, né, em tentar mudar alguma coisa. Ninguém que proteste, se fossem como ele, a alto sonho entregue, suspiram as aves, a tarde escurece, voltará o fidalgo, livre de reveses, com tantos cruzados. Discute, reflete, brinda aos novos tempos. Soldados, mulheres, estalajadeiros, a todos diverte. Por
todos trabalha, a todos promete sossego e ventura, o animoso alferes. No rancho descansa, deita-se e adormece, penosa jornada, mas o sono leve. Qualquer sopro acorda o animoso alferes. Deus, no céu revolto, seu destino escreve. Então perceba que Deus não queria escrever esse destino a ele. Né? Deus quase está revoltado, mas ele precisa escrever isso. Né? E esse cara, embora ele sofra, ele vai se tornar um herói. Então é o destino de um herói que Deus está escrevendo. E lá embaixo, na terra, ninguém o protege. É o talpídio, o louco, o animoso alferes. E que esteja inerme, viajado e vencido por vulto solerte, que importa se o prendem? A teia que tece, talvez em 100 anos não se desenrede. Toledo, Gonzaga, aos seus e Gloucestes, nenhum companheiro seu lado revela. Então, percebam que ele vai ser interrogado e ele não vai dizer o nome de ninguém. Ele vai assumir a culpa sozinho. Então, aqui se percebe, né, já a índole do próprio herói. Que a língua se cale, que os olhos se fechem, lá vai para a frente o que se oferece para o sacrifício na causa que serve. Lá vai para sempre o animoso alferes. Bom, aqui a gente vai falar do Joaquim Silvério. Então, é o início da denúncia de Joaquim Silvério. Ele vai ser o delator, ele vai trair os inconfidentes em troca de perdão pelas dívidas que ele tinha e em troca de muito dinheiro também. Romance 28, ou da denúncia de Joaquim Silvério. No Palácio da Cachoeira, com pena bem aparada, começa Joaquim Silvério a redigir sua carta. De boca, já disse tudo, quanto soube e imaginava. Ai, que o traiçoeiro invejoso junta as ambições à astúcia. Vede a pena como enrola arabescos de volúpia entre as palavras sinistras dessa carta de denúncia. Vede como está contente pelos horrores escritos esse impostor caloteiro que em tremendos labirintos prende os homens indefesos e beija os pés aos ministros. E delatar um levante pode dar lucro bem alto, que é o que vai acontecer, né? No grande espelho do tempo, cada vida se retrata, os heróis em seus degredos ou mortos em plena praça, os delatores cobrando o preço de suas cartas. Romance 29, o das velhas piedosas. Dizem que atrás dele ia um cavaleiro muito bem montado, levando consigo um papel escrito com o maior cuidado. Na Semana Santa, enquanto as imagens estavam cobertas, traçara altas letras encaracoladas, mas não muito certas. Então, percebam que ela também aqui vai dar o quê? O início da Semana Santa, que ela vai anunciar para a gente, que está próxima à Semana Santa. E, se vocês se lembrarem, quando nós discutimos um pouquinho na parte teórica, ela fala que essa Semana Santa aqui, dos Inconfidentes, que é a última que eles vão passar junto aos familiares, se confundiu com a Semana Santa em que ela foi até Minas para cobrir como jornalista, né, as festividades da Semana Santa daquela época, que era por volta de 1940. Então, aqueles fantasmas que ela viu são esses fantasmas que vão aparecer aqui nesse livro. Né? Ai de quem na sua casa se deixa estar, sem supor o que em sexta-feira santa escreve a mão de um traidor. O papel aceita o que os homens traçam, e a mão inimiga, como aranha, estende com fios de tinta as teias da intriga. Olha que lindo isso aqui, gente.
Então, ó, com os fios de tinta, claro, né? Com a caneta ali, com a pena, eles vão tecendo que intrigas. Isso é belíssimo, né? E lá ficam presos na viscosa trama os padres, os poetas, os sábios, os ricos e outros invejados por causas secretas. Romance 30 ou do Riso dos Tropeiros. Vocês vão perceber que agora a Cecília Meirelles vai retratar, né, porque ela imagina ali que as pessoas achavam que Tiradentes era um visionário, que era um louco, que falava de liberdade. Então, muitos adoravam ele, mas outros achavam que ele era louco. Mas quem que é esse biruta, né? Esse cara está falando de liberdade, do que ele está falando? Então, em várias passagens agora, em vários romances, vocês vão perceber que as pessoas gostavam, mas outros riam, outros falavam mal, né? Então é o povo, ela está mostrando que é a voz do povo da época. Passou um louco montado, passou um louco a falar que isto era uma terra grande e que a ia libertar. Imagina, né? Você vai libertar o quê? Você é um simples alferes, não é ninguém. Romance 31 ou de mais tropeiros, mais pessoas falando também. Por aqui passava um homem, e como o povo se ria, que reformava este mundo de cima da montaria. Imagina, você é doido, né? Você vai reformar o mundo de que jeito? Aí de cima dessa montaria você não é ninguém, você é um simples alferes. Por aqui passava um homem, e como o povo se ria, que não passava de alferes da cavalaria. Quando eu voltar, afirmava, outro haverá que comande. Tudo isto vai levar volta, e eu serei grande. Faremos a mesma coisa que fez a América inglesa, e bradava, há de ser nossa tanta riqueza. Por aqui passava um homem, e como o povo se ria, liberdade, ainda que tarde, nos prometia. E cavalgava o machinho, né, o cavalo dele, e a marcha era tão segura que uns diziam, que coragem, e outros, que loucura. Lá se foi por esses montes o homem de olhos espantados, a derramar esperança por todos os lados. Por aqui passava um homem, e como o povo se ria, ele na frente falava, e atrás a sorte corria. Dizem que agora foi preso, não se sabe onde, por umas cartas entregues ao vice-rei e ao visconde. Então, aqui já anunciam, né, o Eulírico, não, desculpa, o narrador já anuncia a prisão, né, de Tiradentes. Pois parecia loucura, mas era mesmo verdade. Quem pode ser verdadeiro sem que desagrade? Por aqui passava um homem, como o povo se ria. No entanto, a sua passagem, tudo era como alegria. Mas ninguém mais se está rindo, pois talvez ainda aconteça que ele por aqui não volte, ou que volte sem cabeça. Pobre daquele que sonha fazer bem, grande ousadia, quando não passa de um alferes de cavalaria. Por aqui passava um homem e o povo todo se ria. A Cecília Meirelles vai colocar também, nesse momento, um cigano que fala. Então, é mais um personagem que faz parte aqui do imaginário da época. Não vale muito o Rosílio, mas o homem que vem montado, embora venha sorrindo, traz sinal de desgraçado. Parece vir perseguido, sem que se veja soldado. Deixou marcas no caminho como de homem algemado. Fala e pensa como um vivo, mas deve estar condenado. Tem qualquer coisa no juízo, mas sem ser um desvairado. A estrela do seu destino leva o desenho estropiado, metade com grande brilho, a outra de brilho nublado. Quanto mais fica um sombrio, mais se ilumina o outro lado. Então percebam que ao mesmo tempo que virá a sentença, que é a desgraça desse alferes,
Futuramente, em um segundo momento, ele vai ser o quê? Elevado a mito, a um ser mítico, a um herói, né? Então, embora aí fique a parte sombria, que é a morte dele, o esquartejamento, né? Ou seja, um destino assim terrível, mais para frente esse destino vai alumiar, né? Que vai ser né, o lado do herói. Duvido muito, duvido que se deslinde o seu fado. Vejo que vai ser ferido e vai ser glorificado, ao mesmo tempo sozinho e de multidões cercado, correndo grande perigo e, de repente, elevado. Ou sobre um astro divino ou num poste de enforcado. Vem montado no rosilho vem montado, mas atrás dele o inimigo cavalga em sombra calado. Vejo no alto o fel, né, o amargor e o espinho e a mão do crucificado. Percebam que há uma associação, é o início aqui da associação do mito Tiradentes com o mito, né, de Jesus Cristo que será crucificado. Ah, cavaleiro perdido, sem ter culpa nem pecado, pobre de quem teve um filho pela sorte assassinado. Então, de novo, ó, sem pecado, né? Um cavaleiro perdido, ele era o único ali, coitado, assim como Jesus Cristo, né? Então, e pobre de quem teve um filho, né, que teve uma sorte tão desgraçada como essa, né? E vai morrer dessa forma tão desapiedada. Vem galopando e sorrindo, como quem traz um recado. Não que o traga por escrito, mas dentro de si, consumado. Gente, é belíssima. Agora, essa parte é do Joaquim Silvério. Então, aqui, o narrador vai fazer a comparação de Joaquim Silvério, que é o traidor, com o traidor Judas, né, o traidor de Jesus Cristo. Só que ela vai mostrar que esse Joaquim Silvério era muito mais vil do que o próprio Judas. Então, percebam que já começam aí as associações com Jesus Cristo. Melhor negócio que Judas fazes tu, Joaquim Silvério, que ele traiu Jesus Cristo. Tu traz um simples alferes. Recebeu 30 dinheiros e tu muitas coisas pedes. Pensão para toda a vida, perdão para quanto deves. Comenda para o teu pescoço, né? Você vai ter aí honrarias, né, para o seu pescoço, honras, glórias, privilégios. E andas tão bem na cobrança que quase tudo recebes. Melhor negócio que Judas fazes tu, Joaquim Silvério, pois ele encontra remorso, coisa que não te acomete. Então, Judas vai se enforcar depois em uma figueira, né? Ele fica tão arrependido que ele vai se enforcar. Agora, o Joaquim Silvério, imagina, ele vai pegar todo esse dinheiro e vai envelhecer belo, tranquilo, feliz e tudo mais, né? Ele topa uma figueira, tu calmamente envelheces, orgulhoso e impenitente com teus sombrios mistérios. Pelos caminhos do mundo, nenhum destino se perde. Aos grandes sonhos dos homens e à surda força dos velhos. Ou seja, em qualquer tempo, em qualquer lugar, você vai ter o herói, aquele ser valoroso, e o pusilânime, e o vil, ou seja, aquela pessoa covarde, o desprezível. Né? Então, o herói, o vilão, em todos os tempos haverá. Bom, aqui eu trouxe uma questão, e a gente encerra essa parte, né, com essa questão, é sobre esse trecho. Considere as seguintes afirmações sobre o texto, né, que é esse romance aqui. O emissor assume postura argumentativa ao exprimir juízo de valor sobre as ações de ambos os traidores célebres. 2. A significação do texto constrói-se com base numa ampla comparação, na qual se destaca a crítica mais contundente à traição praticada por Joaquim Silvério. O emissor enfatiza as vantagens obtidas pelos atos de Joaquim Silvério como forma de expor a sua vileza, né, a sua
Vileza vem de vilão, né? O seu ato desprezível aqui. Os versos finais postos entre parênteses contêm um comentário de natureza ética e generalizante que expressa o tema do texto. Bom, aqui então eles pedem qual é a alternativa correta. E a correta é a letra E, né? Então, todas as afirmações se justificam. Tá bom? Muito bem. Então, a gente encerra aqui. Tem mais coisa pela frente. Até a próxima.